Nós hoje estamos aqui para continuar o nosso estudo sobre casos de família. Irmãos, é tão bom a gente estudar a Bíblia e a gente vê o seguinte, que nada que está na Bíblia está por acaso. Nada está na Bíblia por, sei lá, porque o autor lá quis colocar aquilo, simplesmente colocou. Mas a gente percebe que é claramente Deus, porque ela é inspirada por Deus. Deus quis que aquela parte estivesse lá, que aquela palavra, que aquele texto estivesse. E a gente estudando casos de família, a gente está descobrindo claramente, irmãos, que aquelas famílias da Bíblia, as suas vidas, os seus relacionamentos, as ações, atitudes das famílias, não tem tudo a ver conosco. Aquelas famílias eram como as nossas, em outra época, em outra cultura, mas eram como as nossas. Pais, filhos, marido, mulher, com acertos, com erros. E a Bíblia, ela coloca também os erros, até mesmo para nos ensinar, para nos alertar, para nos despertar, para que nós possamos de repente nos corrigir, de repente não cometer os mesmos erros, acertar mais do que errar, porque eu acredito que seja o desejo do coração de cada um de nós. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre um homem que a gente tem até visto muito sobre ele aqui às quartas-feiras, quando a gente estuda o livro dos Salmos, porque muitos dos Salmos foram escritos por ele, Davi. E na história de Davi, no livro de Salmos que a gente tem estudado aqui, muitos Salmos de Davi, a gente pode perceber como que aquele homem era um homem próximo de Deus, um homem que se relacionava com Deus de uma forma íntima, um homem que conhecia a Deus, um homem que confiava em Deus, que tinha sua segurança em Deus, um homem que realmente andava, buscava a presença de Deus. Não era um homem perfeito, porque perfeito como homem só Jesus, ninguém mais. Todos pecamos, todos erramos, todos falhamos, mas era um homem que buscava a Deus. Quando era repreendido, se voltava para o Senhor. Quando era corrigido, aceitava a correção de Deus. Quando era chamada a sua atenção, ou ele tomava consciência do seu erro, ele se voltava para Deus, rogava a Deus perdão, clamava a Deus pela misericórdia dele. Então era um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para ser o rei em Israel. Davi foi um homem que teve sucesso no trabalho, é isso que nós vamos ver hoje, mas teve fracasso em sua casa. Quero ler com os irmãos 2 textos da palavra de Deus. Primeiro texto em 1 Reis, capítulo 1. Esses 2 textos estão narrando acontecimentos já bem próximos, no final da trajetória da vida de Davi, quando ele estava já deixando o seu reinado para que Salomão então assumisse como rei em Israel. Então, 1 Reis, quero ler o capítulo 1, versículos 5 e 6. 1 Reis 1, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar: eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai, no caso Davi, nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Agora, 1 Crônicas 29, de 26 a 28. 1 Crônicas, logo depois aí de Reis. Capítulo 29, vou ler aqui, de 26 a 28. Diz assim: Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel.
Reinou em Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Davi, sucesso no trabalho, fracasso em casa. Davi foi o maior rei da história de Israel. Davi era um político habilidoso, um general, ele conseguiu realmente ter muitas vitórias, né, deixar o reino em paz quando Salomão assumiu no lugar dele, né. Era um líder carismático que atraía as pessoas para estar com ele, para ajudá-lo, para apoiá-lo. Davi era foi um rei tão bom, melhor rei em Israel, que se você pegar o livro que narra a história dos reis, vai sempre fazer uma comparação com Davi. Fulano de tal assumiu o reino, ele não foi um bom rei como foi Davi. O outro lá assumiu o reino, foi um rei bom como foi Davi. Davi se tornou um padrão, irmãos, um padrão, para que os outros reis pudessem ser equiparados, né? Então, se ele foi bom, porque ele foi bom como Davi. Se ele não foi um rei bom, ele não foi bom como Davi foi. Então Davi, que foi um excelente rei, o melhor rei, né, teve sucesso como rei, e até hoje é reverenciado, né, mas na sua vida familiar, infelizmente, ele não foi bem sucedido, né? A gente poderia pensar assim, poxa, mas Davi era rei, tinha muitas ocupações, Davi como rei, e ele também acompanhando, não aquilo que Deus disse, quando criou homem e mulher, para que o homem tivesse uma só mulher, né? Que o casamento monogâmico e permanente, né? Uma aliança eterna, isso é de Deus lá para o casamento, mas assim como os outros reis de outras nações faziam, Davi teve mais de uma mulher, e teve muitos filhos. E aí talvez você diga assim, poxa, mas um homem tão ocupado, era o rei de uma nação, tantas guerras ele teve que empreender, tantas situações ele teve que resolver no seu reino, para que o reino tivesse paz, para que o reino pudesse progredir, para que se tornar a nação rica que se tornou quando Salomão assumiu. Para que tudo isso acontecesse, Davi era um homem muito ocupado, tinha muita coisa para fazer. Então realmente ele não podia dar tanta atenção com tantos filhos, né, à sua família. Mas o que a Bíblia nos mostra, irmãos, e a Bíblia nos fala, é que independente da nossa ocupação, ou independente daquilo que tenhamos que fazer, a família é algo essencial, é algo que deve ocupar um lugar de destaque, de prioridade nos nossos afazeres, no nosso tempo, no nosso dia a dia. A responsabilidade da família cabe a nós, especialmente o líder da casa, o marido. Muitas vezes o marido delega para a esposa, né? A esposa que cuida dos filhos, a esposa que lê a Bíblia para os filhos, a esposa que ensina os filhos, a esposa que leva o filho para a igreja, mas a Bíblia mostra, se você pegar os textos bíblicos, que o homem, o líder do lar, ele tem um papel essencial para direcionar, para cuidar, para liderar a sua família, tanto na educação dos filhos, como na provisão, como no cuidado da família toda, esposa, né? Então, o marido, ele é sempre colocado como alguém que é essencial nesse cuidado da família. Davi, ele foi um excelente rei, mas ele teve fracasso. A Bíblia fala algumas coisas relacionadas com a família de Davi. A gente pode começar, por exemplo, falando do problema que ele teve quando ele adulterou com Batseba. Ele era rei, estava lá no seu palácio, viu aquela mulher,
desejou aquela mulher, quis aquela mulher para ele, mesmo sabendo que ela era casada com Urias. E ele se deita com aquela mulher, pensando assim, bem, está tudo numa boa, não vai ter nada. Estava tranquilo. Só que aconteceu, a mulher ficou grávida. Ela ficou grávida. E aí ele queria que continuasse tudo numa boa. O que ele fez? Ele tentou de todas as maneiras fazer com que Urias se deitasse com Batseba, mas ele não foi, porque ele estava na guerra, ele não achava certo. E esse dia até aquele missionário pregou sobre esse texto, né? Ele não quis, porque ele não achava justo ele estar ali, né, bem e tudo mais, enquanto estavam em guerra. E acabou que Davi fez um plano para que Urias fosse morto, e assim aconteceu. Ele toma Batseba como sua esposa, Davi. O filho que ela tem acaba nascendo e morrendo logo depois, né? Porque tudo aquilo era fruto de um erro, de um pecado, né? De uma injustiça, de uma infidelidade. E Davi, então, é colocado diante do seu pecado e se arrepende diante de Deus. Mas você vê que toda essa questão tem a ver como ele se relacionava com a sua família. Começa aí, né? Ele vê uma outra mulher, você vai pensar, poxa, mas ele era rei, ele podia fazer isso. Os reis daquela época até poderiam fazer isso daí, mas ele era um homem de Deus, ele era um servo de Deus. Então, ainda que ele pudesse fazer, com certeza ele não deveria fazer, não é? É como diz a palavra de Deus, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está lá em 1 Coríntios. Mas, irmãos, então começa aí. Aí logo depois, também acontecem alguns casos complicados na família de Davi. Um deles foi o caso de Amnon, que era um dos seus filhos, que estupra a sua irmã, violenta a sua própria irmã, era meia-irmã, Tamar. Ele violenta a sua irmã, inclusive se você ler na Bíblia aí o texto, vai mostrar que ele a violenta, ele obriga com que ela tenha relações com ele, e depois ele a despreza, como se nem conhecesse, como se fosse qualquer uma, ele simplesmente despreza a sua irmã. Esse estupro dentro da sua família, da família de Davi, ficou por isso mesmo. O texto que nós lemos aqui fala de Davi, que Davi não disciplinou, não corrigiu, né, Adonias. Nunca fez isso, né? Nunca sequer ele disciplinou o seu filho Adonias. E parece que não foi só com Adonias, porque se você olhar na história, vai mostrar que Amnon fez isso e simplesmente nada mudou. Ficou por isso mesmo. E o tempo foi passando. Só que aconteceu um outro problema, porque Absalão, que era irmão de Tamar, também filho de Davi, não se conformava com isso. Ele achava que não, isso não podia ter ficado desse jeito, né? Amnon não podia ter feito aquilo com Tamar. E Absalão, então, faz um plano para que Amnon fosse morto. Então ele manda matar Amnon. Amnon morre, uma vingança. Isso traz uma série de problemas. Absalão teve que sair, fugiu para longe dali, né? Ficou morando longe durante um tempo, até que depois de um tempo, Davi e tal, concede que ele volte novamente, mas assim mesmo ele fica um bom tempo sem falar com seu pai, Davi, até que Davi vem e o perdoa, depois de um tempo. Irmãos, situações complicadas dentro de uma família, eu não sei se alguma família aqui já passou por isso, mas são situações em que a gente, até os nossos dias, hoje, a gente fica assim, gente, não é possível isso acontecer, dentro de uma família, né? Dentro de uma casa. A gente vê algumas situações parecidas, talvez, no mundo de hoje, e a gente fica estarrecido com o que acontece. Estava na casa de Davi, na família de Davi. Depois dessa situação, ainda teve outra, porque Absalão, que era o filho, parecia um filho preferido de Davi, um filho muito querido de Davi, era o herdeiro de Davi.
Absalão se revolta contra o seu próprio pai, querendo tomar o trono de Davi, persegue Davi, e ali era uma perseguição, irmãos, que era realmente para tomar à força o reino de Davi. E acaba que Absalão morre por conta disso, por um dos generais de Davi que o mata. Irmãos, que coisa, o próprio filho querendo usurpar o pai, querendo tirar algo que era do pai, né? Querendo se levantando contra o pai. Irmãos, isso tudo numa casa. E aí, é por isso que a gente fica pensando, irmãos, que Davi, um homem de sucesso, irmãos, um homem de sucesso, um rei que é reverenciado, que é querido, que é colocado como padrão, como regra ali, né, como norma. Quem for igual a Davi é um bom rei, quem não for, não é um bom rei. Mas, no entanto, dentro da sua casa, estava tudo isso, tumultuado. Todas essas questões acontecendo. E pelo que a gente viu naquele texto de 1 Reis, e pelos próprios acontecimentos, parece que Davi ficava esperando, Davi ficava na dele, Davi ficava assim como quem diz assim, eu não como quase quem diz, eu não vou me meter nisso, não vou fazer nada, ou simplesmente como se não estivesse vendo nada acontecendo dentro da sua própria casa. Irmãos, a vida de Davi nos ensina muitos aspectos importantes sobre trabalho e família. A gente aprende muita coisa com essa história de Davi. Eu sei que nos dias de hoje, nós somos muito exigidos. O mercado de trabalho exige muito, o seu trabalho exige muito. Eu sei, por exemplo, que aqui na nossa cidade, quem trabalha em fábrica, né, tem aquele negócio aí quer que trabalhe tal dia, quer que trabalhe, e muitas vezes, não só em fábrica, em outras coisas também, né? Aí se você diz não, se você não sei o quê, aí tem um monte na fila atrás de você que quer entrar no seu lugar, não é? Eu sei que é muito exigido, é exigido que você se prepare, é exigido que você dedique tempo, é exigido que você realmente possa dar o máximo que você puder. Então eu sei que o mercado de trabalho não está fácil. E não precisa pensar só em mercado de trabalho, não. Desde novo a gente vê as crianças, né? Criança já está lá, estuda de manhã, à tarde tem curso disso, curso daquilo, aula de não sei o quê e tal. Depois tem que fazer as atividades da escola, faculdade também, quem não está trabalhando ainda, está na faculdade, faculdade, tem que estudar isso, fazer curso daquilo outro. É muita coisa. Eu sei disso que é muita coisa, né? Eu sei porque eu também passo por isso, irmãos, né? É muita coisa na nossa cabeça, é muita coisa para a gente pensar e resolver, mas nada pode tirar o lugar da nossa família, nada, nada. Eu me lembro que há um tempo atrás, né, e aí eu quero começar dizendo que a gente precisa reconhecer aquilo que é prioritário. O que é prioritário para nós? O que é de mais valor para nós? O que é de mais importante para nós? Eu me lembro que um tempo atrás, eu gosto de vez em quando eu cito esse livro, porque eu gosto dele, né? É um livro de mais de 30 anos atrás, do pastor Jaime Kemp. Ele trabalhava muito com família, tem muitos livros dele relacionados com família, casamento, noivado, namoro, tudo isso daí. E ele citando aquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, que diz lá que você deve amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E depois ele diz assim: e essas palavras que hoje eu te ordeno, você vai ensinar aos seus filhos, você vai passar para os seus filhos. E aí o pastor Jaime Kemp diz o seguinte, que você ama a Deus de todo o seu coração, você ama a Deus com toda a sua alma, você ama a Deus com todas as suas forças, mas você não vai passar isso para o seu filho só falando para ele. Você não vai passar isso para o seu filho só dizendo: filho, vai na igreja. Filho, você precisa ler a Bíblia. Filho, você precisa ouvir o que o pastor está falando.
filho, ó, vai lá, professora de escola bíblica. Não, ele fala, você passa isso para o seu filho quando você mesmo demonstra para o seu filho. Por isso que ele fala, levantando, deitando, ao sentar à mesa, em todo instante, porque em todo instante você tem que demonstra para o seu filho que realmente você ama a Deus de todo o seu coração. Para que isso aconteça, família tem que ser prioridade na nossa vida. Família tem que ocupar um lugar importante na nossa vida. Não estou dizendo que não ocupava um lugar importante na vida de Davi, mas eu estou dizendo que havia ali um desequilíbrio nas suas ações e atitudes. Davi se ocupou muito com o seu reino, com as suas batalhas, com as suas guerras, mas deixou de lado um pouco a sua casa. Parece que naquele tempo, para ele, era mais importante ser o rei que ele queria ser, ou que ele deveria ser, do que ser um bom pai, do que ensinar aos seus filhos, do que cuidar da sua família, da família que ele possuía. Então nós precisamos entender que família é prioridade. E uma das coisas importantes nessa questão é entender que a gente precisa utilizar o nosso tempo bem utilizado. Não basta ter as nossas batalhas lá fora, no trabalho, naquilo que a gente faz lá fora, se a gente deixa ou não deixa tempo para aquilo que precisamos fazer na nossa casa. Não é qualquer tempo. Outro dia eu citei aqui um texto, citei um acontecimento que eu e Ivana vimos, de um casal que estava no restaurante, um de frente para o outro, os dois o tempo todo só no celular. Eles estavam juntos, no mesmo lugar. Aí eu até brinquei, vai ver, eles estavam conversando por WhatsApp, não sei se estavam. Pode ser, de repente, Mas eu fico pensando assim, estavam no mesmo lugar. Então não basta estar no mesmo lugar. Não basta estar sentado no mesmo sofá dentro de casa. Não basta estar no mesmo espaço físico. Esse tempo precisa ser tempo de qualidade, para você conhecer, se relacionar, conversar, brincar, sei lá, educar, ensinar, ler a Bíblia, estudar junto. A gente precisa de tempo de qualidade. Eu sei que isso é difícil. Às vezes você pensa assim, eu preciso dar todos os dias, sei lá, 3 horas na minha casa. Não. Às vezes você não tem 3 horas, o filho não tem 3 horas, a família não tem 3 horas para poder, de repente, ficar junto e poder ter esse relacionamento. Mas às vezes tem pessoas que dão 3 horas, que não vale por 1 minuto, porque não tem tempo de qualidade. Tem tempo, mas não é de qualidade. Faz tudo naquele tempo, menos realmente se relacionar, menos ensinar, menos conversar, menos conhecer, menos estar junto realmente como deveria estar com a sua família. Então, de repente, vale mais a pena ter menos tempo, mas o tempo de qualidade, do que ter muito tempo e tempo que não vale nada. Não é verdade? Então, a utilização do tempo, parece que Davi não entendeu bem isso. Ele gastou muito tempo e gastou muito da sua vida lutando, guerreando, construindo o seu reino. A Bíblia diz, naquele texto que lemos aqui em Crônicas, que ele teve um reinado de honra, ele teve um reinado abençoado, rico. Ele teve, nessa questão aí, a vida dele correu tudo bem, mas ele não soube dar tempo para a sua casa. Ele, por exemplo, quando Aminon fez aquilo, parece que ele não fez nada. Tudo foi passando, as coisas foram acontecendo, e ele simplesmente não fez nada, parece. A gente precisa também entender uma coisa importante, que o texto vai nos mostrar, os textos da Bíblia, que nem tudo a gente pode fazer dentro de casa como a gente faz na rua. A gente não pode, muitas vezes, querer cuidar da nossa família como a gente cuida lá no escritório, ou como a gente atende as pessoas lá no comércio, ou como a gente trata os nossos alunos, ou na escola, na faculdade, os nossos colegas, ou como a gente, quando é chefe lá, a gente é chefe
Às vezes a gente se depara com pessoas que são chefe no trabalho. E no trabalho ele arranca o couro do funcionário, né? Arranca o couro do funcionário. Quer que o funcionário trabalhe de segunda a segunda, sem hora para nada, né? Para nada. É como se o funcionário fosse 100% empresa. Então tem gente que é assim. E aí quer chegar em casa e fazer a mesma coisa com filho, mulher, todo mundo. Não, aqui, né? Então, tá, né? E fica aquele durão, aquele negócio assim, né? Gente, nem tudo a gente pode resolver igual resolve lá fora. Davi, por exemplo, em relação a Adonias, que queria usurpar também, queria o reino, porque ele, na verdade, vamos dizer assim, ele era o herdeiro. Mas Deus já havia escolhido e Salomão seria o rei. Né? Salomão seria o rei. Davi queria que Salomão fosse o rei em seu lugar. E Adonias não aceitava aquela situação, ele não queria. E Davi tentou resolver tudo dentro da sua casa, como se resolvia simplesmente no reino. Eu sei, irmãos, que tem lei. Eu sei que tem lei. Tinha lei. Né? E Davi poderia aplicar a lei a Adonias. Assim como Salomão, depois de se tornar rei, ele acabou mandando matar Adonias. Porque Adonias se mostrou realmente interessado em tomar o reino para si, em pegar para si, e isso daí era algo que era contra a lei. Mas, irmãos, o que a gente percebe que Salomão manda matar Adonias, eu, sinceramente, a impressão que dá, não estou dizendo que é isso, tá? Mas no texto bíblico, é como manda matar, não sei, alguém que não é da família, que desobedeceu uma lei. Era lei? Matar? Tudo bem, então vamos matar, não é? Cumprindo a lei, ele não estava fora da lei, ele não estava fazendo nada de errado, tá? Mas parecia que não havia nada assim, sabe? É irmão. Então nós não podemos tentar resolver as coisas dentro de casa, como muitas vezes a gente resolve lá no nosso trabalho. Às vezes é diferente. Em casa, nós temos um relacionamento, eu creio, né? Eu espero que você tenha um relacionamento pai, filho, irmão, irmã, marido, mulher, filhos e pais, que haja um relacionamento de intimidade, de comunhão, de amizade, de companheirismo, de ensino, de ouvir, de obedecer, que haja isso dentro da nossa casa, de honrar, né? Então, é uma maneira errada da gente tratar, e Davi parece que agiu dessa maneira. A vida cristã plena, a nossa vida cristã saudável, ela nos fala de uma vida onde há equilíbrio em tudo na nossa vida. Então não adianta a gente ficar bem no trabalho e ruim em casa. Não adianta a gente estar bem na igreja se a nossa casa não estiver bem, irmãos. Não adianta. Tem aquela historinha, né? Os irmãos estão cansados de ouvir aquela história do menino que está no culto, está na igreja e fala com a mãe, né? Fala com os pais, vamos morar aqui na igreja, vamos morar aqui, né? E aí o pai pergunta, a mãe pergunta, mas por quê? Por que você quer morar aqui? Ah, porque aqui o pai é diferente, aqui o pai trata a gente diferente de casa, em casa é outra história, né? Então, irmãos, nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas. Precisamos reconhecer o que é prioritário. E Deus sempre expressa na sua palavra a prioridade que a família tem que ter na vida dos seus servos. O texto que eu disse, Deuteronômio 6, Deus estava falando que tudo aquilo que Ele ensinou, e todas as leis, todos os ensinos, os pais ensinariam para os filhos. A prioridade da família, prioridade de ser ensinado dentro de casa, prioridade de andar junto com o filho, de levantar, de deitar, de ter tempo de qualidade para ensinar o filho, para cuidar da família. Deus está falando isso lá em Deuteronômio capítulo 6. Os filhos vão amar a Deus. Não é que a gente, irmãos, a gente não pode colocar o amor lá dentro do coração do filho por Deus.
Mas com certeza eles vão conseguir entender e conseguir querer amar a Deus, se eles virem isso em nós também. Não estou falando de igreja, tá? A igreja, a atividade na igreja, o relacionamento que a gente tem com a igreja, é tudo consequência do nosso relacionamento com Deus, tá? Se a gente está bem com Deus, se a gente ama a Deus, se a gente quer servir a Deus com alegria, a gente vai fazer isso no meio da igreja, na igreja. Então nós precisamos ter como prioridade a família. 1 Timóteo 5,8 tem um texto interessante, que vai dizer: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. É claro que aqui ele estava num contexto de ajuda material, né, de cuidar, de dar provisão, de dar sustento, de cuidados da sua família nessa questão. Mas a gente entende que a família, ela é prioridade. Não adianta cuidar de tanta coisa lá fora e não cuidar da nossa casa. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Não adianta você ter cuidado lá fora. Você cuida do seu trabalho, é excelente chefe. Você cuida do seu trabalho, você é excelente empregado, né? O melhor empregado do mês. E em casa... Então nós precisamos realmente cuidar, especialmente dos da nossa própria família. A família é prioridade nos planos de Deus. Segundo lugar, precisamos entender que o cuidado com a família é uma das qualificações para o ministério. No caso de Davi, que era Antigo Testamento, ainda não havia, né, não que não fosse também uma qualificação, tá? Mas Davi, por exemplo, era um ótimo rei, um excelente rei, era um padrão, né, medida lá de rei, mas em casa estava uma tragédia. Quantas questões terríveis aconteceram na família de Davi. A gente tem outros exemplos na Bíblia também. Há pouco tempo, em casos de família, a gente viu Jacó, que preferia José. Irmãos, quantas questões complicadas aconteceram na casa de Jacó, né? Questões relacionadas com os filhos que pegaram e venderam o José para o Egito como escravo, que queriam até matá-lo, tantas questões que talvez surgiram em parte, certamente, porque Jacó não cuidou bem da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da esposa que tinha, das questões relacionadas com a família. Então, mas ele era um líder ali da sua casa, da sua família, daquele grupo que estava ali à sua volta. A gente tem um outro exemplo também no Antigo Testamento, que é o exemplo de Eli. Eu não sei se Eli já foi falar, não estou lembrando. Mas Eli, ele era um sacerdote, e foi na época de Samuel. Samuel foi levado lá e foi entregue, estava servindo lá também no tabernáculo. E Eli, ele não cuidou dos seus filhos, não disciplinou seus filhos. Não, ainda que as pessoas falassem, certamente ele sabia. Gente, ele sabia. As pessoas falavam, os filhos dele faziam coisas horríveis. Os filhos deles faziam coisas promíscuas. Os filhos faziam coisas de total desobediência à vontade de Deus, vivendo vidas tortas, erradas. Certamente ele sabia, mas ele não fazia nada. E acabou vindo a morte dos seus filhos, e Eli também veio a falecer por conta de tudo isso daí. Então, irmãos, são casos. Líder, Eli era o sacerdote, era líder da nação, líder religioso do povo, mas não cuidou bem da sua casa. Então, isso no Antigo Testamento, irmão. Mas quando você chega no Novo Testamento, você vai encontrar algo importante, uma orientação importante. Diz que para ser líder, para ser um pastor, para ser um diácono, para ser um líder na igreja, é necessário cuidar bem da sua casa, porque o líder, ele precisa ser referencial. Ele não é perfeito, tá? A gente não pode olhar, por exemplo, para a vida de um pastor e achar que ele nunca vai errar. A gente não pode olhar para a vida de um líder na igreja e achar que ele nunca vai errar. Ele erra na maneira de falar às vezes, ele erra em alguma ação, alguma atitude, ele erra também dentro de casa, eu também erro, todo mundo erra. Eu não estou falando que ninguém erra, a gente erra.
Mas o líder, ele precisa buscar ser um exemplo, um padrão. É isso que a Bíblia está falando. E até na casa. Ele diz lá em 1 Timóteo 3, 2-5. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar, não deve beber vinho em excesso nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro, deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Irmãos, aqui é dito em 1 Timóteo que cuidar bem da família é uma das qualificações para o líder. O líder que não cuida bem da família, ele pergunta aqui no final, como ele poderá cuidar da igreja de Deus? Então, irmãos, no Novo Testamento mostra que não basta ser um bom líder, não basta falar bem, não basta ser um bom gestor, cuidar bem de todas as coisas, não basta você ser um bom empregado, um bom funcionário, um bom patrão, você ser bom naquilo que você faz, se você não cuida da sua própria casa. É importante cuidar da sua própria família. Então, meus irmãos, nós não temos que ter como padrão a vida de Davi, pelo menos não na questão familiar e talvez em outras questões. Na verdade, nós não temos que ter como padrão Eli, Jacó, Abraão, seja quem for, até mesmo Daniel. Daniel, que a Bíblia mostra que ele viveu todo o tempo no cativeiro, 70 anos, você não vê falar, pelo menos que eu me lembre, todo o texto, colocar ele com um erro, uma falha. Não que ele não errasse, certamente ele errava, tá? Mas ele é colocado como até padrão, que ele é lembrado pelos profetas como alguém que realmente estava andando com Deus, vivendo com Deus. Mas ainda assim, ele não é o meu padrão, não deve ser o seu padrão. Precisamos compreender que o nosso modelo é Cristo. Cristo é o nosso modelo. Davi, certamente, ele entendia que ele precisava seguir a Deus, que Deus era o seu alvo. A gente vê isso nos salmos que ele escreveu, como que ele escreveu da sua intimidade, do seu relacionamento, da sua busca a Deus, da sua confiança em Deus. Mas Davi se esqueceu um pouco da sua família, da sua casa. O nosso modelo não são homens, por melhor que eles sejam, por mais espirituais que eles sejam, eles podem até servir para nós como exemplos de vida, podem servir para nós para nos motivar, para nos encorajar, para nos ajudar a melhorar, mas o nosso alvo sempre foi e sempre será Cristo. Ele é o nosso alvo, sempre, A Bíblia diz em Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Esse é o nosso padrão, a completa medida da estatura de Cristo. Lá em Mateus, Jesus falando no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, falando questões relacionadas com perdão e tudo, ele fala assim, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. É claro que aqui nessa vida nós não seremos perfeitos, irmãos, mas ele está dizendo que o nosso alvo é lá em cima, nosso alvo não é lá embaixo, não. A gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, não, se Davi era quem era, e ele não cuidou da sua casa, então não tem problema. Não tem problema isso, aquilo, não tem problema se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Não, o nosso alvo é Cristo, não é Davi. Por melhor homem de Deus que ele tenha sido, um homem segundo o coração de Deus, mas o nosso alvo é Cristo. Hebreus 12, 1 e 2 diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem
de testemunhas. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então ele fala, olha, você tem um monte de testemunha, tem um monte de gente, os heróis da fé, homens e mulheres de Deus, estão aí à nossa volta, também percorreram a carreira, também lutaram, tiveram dificuldades, tiveram vitórias, temos essas testemunhas, mas o nosso olhar tem que estar em quem? Em Cristo. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Efésios 5, 1, 2 diz assim, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Então ele fala que a gente tem que ser imitador de Deus, em tudo que a gente fizer. 1 João 2,6 diz, quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. E eu quero terminar lendo aqui Mateus 7, que tem a parábola das duas casas. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vieram as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Ele está falando que ouvir e praticar a palavra, irmãos, ouvir e praticar o que Jesus disse, eu creio que é entender que o nosso alvo, o nosso padrão é Cristo, porque ouvir e praticar o que Ele diz, é realmente buscar se parecer com Ele, é buscar aquilo que lhe agrada, é realmente ter como alvo Cristo. Quando a gente faz isso, dentro da nossa casa, aqui é um exemplo de duas casas, tá? Está falando de vida, mas a gente pode trazer para a nossa casa, tá? Quando a gente faz isso dentro da nossa casa, certamente a gente vai conseguir passar pelas tempestades que a gente enfrenta no nosso dia, que muitas vezes não está fácil. Não só questões financeiras, não só questões físicas, de saúde, não só questões de relacionamento, o mundo à nossa volta que combate contra a igreja, que tenta invadir a casa, a nossa casa, com pensamentos, com ideias. Semana passada estávamos aqui orando pelos universitários. Irmãos, quantas vezes você vai para a universidade e lá você vai encontrar, mas não precisa ir para a universidade não, porque onde eu dou aula, que é ensino médio, você tem lá professor que é ateu, e que muitas vezes vai trazer coisas, e colocar, e tentar colocar coisas na mente das pessoas, né, que a gente vai dizer, poxa, e a família, né, e às vezes seu filho vai trazer isso para casa, tá? Então a gente precisa ter a nossa casa bem firmada, a nossa vida bem firmada, os nossos filhos bem firmados, porque quando vier os ataques, as tempestades, as ventanias de heresias por aí, de tantas outras coisas, a gente poder permanecer firme, porque estamos firmados na rocha, que é a palavra, na rocha, que é o Senhor Jesus. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era perfeito, era falho como nós somos falhos. E eu quero dizer para você nessa manhã aqui, que eu não estou aqui para colocar o dedo no seu nariz e dizer assim, olha, você, porque de repente você olha para a situação da sua casa, e você pode olhar, de repente seus filhos estão com problemas, de repente você está com problema, e de repente você olha e pensa assim, poxa, o pastor está dizendo que eu estou errado. Não estou dizendo isso. Até no caso de Davi, irmãos, uma coisa que a Bíblia nos ensina, irmãos, e eu creio que o que está falando acerca de Davi, toda essa história, nos alerta, né, acende aquela luz, para a gente
olhar para nós, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família. Como que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo alguma coisa, não estou fazendo nada. Estou lavando as mãos, estou entregando para outro, entregando para a escola, sei lá, entregando para cuidar dos meus filhos, para babá, para... Né? O que eu estou fazendo? Para a avó. Vó é muito bom, irmãos. Vó e vô é muito... Eu não tive a oportunidade de me relacionar muito com meus avós. Com meu avô materno, eu até vivi alguns anos, mas ele morreu, eu era ainda bem pequeno, né? E já era bem de idade. Mas eu sei que casa de vó e vô é muito bom, né? Como que dentro? Eu lembro que meu pai, minha mãe, já de idade, né? Porque meu pai casou com 42 anos. Então, quando ele foi avô, ele já estava bem né, de idade. E aí meu sobrinho gostava muito de ir para a casa deles. Aí minha mãe falava, eu não sei que esse menino gosta tanto de vir aqui para casa. 2 velhos aqui, né? Mas ele gostava de ir para lá. Porque é muito bom, né, gente? Vô e vó, mas vô e vó não são responsáveis pelos seus filhos. Tá? Então, o texto vai mostrar, nos dá alerta, irmãos. Porque, olha, uma coisa que a Bíblia fala, que é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de voltar atrás, é sempre tempo de arrepender, é sempre tempo de mudar. Enquanto estamos aqui, Deus está nos dando oportunidades de mudar o que precisa ser mudado, ou o que pode ser mudado. Eu não posso mais mudar o meu filho, que já está adulto, nem quando ele é criança eu posso mudar ele, mas eu posso ensiná-lo, né? Mas o meu filho já é adulto, está vivendo uma vida torta, está vivendo errado, de repente, eu posso ter falhado? Eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que eu não posso mudar, mas eu posso fazer algumas coisas, eu posso orar por ele, eu posso ajudá-lo, eu posso, quando tiver a oportunidade de falar, eu posso dar exemplo, eu posso, sei lá, peça a Deus orientação. O que eu quero dizer para você, eu não estou colocando um jugo, um peso na sua cabeça, mas a Bíblia está nos alertando. Família, não adianta ter sucesso em tudo mais, se a gente abandonar ou deixar de lado a nossa casa. Família é prioridade. Então, algumas lições importantes. Primeiro, Deus nos chama a uma vida de total consagração a Ele, com todo o nosso ser, por inteiro. Isso inclui todas as áreas da nossa vida, irmãos. Nós não temos dicotomia, tricotomia, sei lá, na nossa vida. Aqui é trabalho, aqui é casa, ali é igreja. Não. Toda a nossa vida, trabalho, estudo, namoro, casamento, família, criação de filhos, tudo mais é por inteiro consagrado ao Senhor. Né? Quando Jesus ensina sobre o mandamento, ele diz, amar a Deus de todo o coração, toda a alma e com toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento, com tudo, amar a Deus. Segundo lugar, não basta ser bom em qualquer área da nossa vida, se para isso a gente negligenciar a nossa família. Não podemos, irmãos. Pense nisso, tá? Em toda a Bíblia, Deus mostra a importância da família, como ela faz parte dos planos de Deus, e como que a família é qualificação para o nosso ministério. Então, mesmo na igreja, de repente você pensa, poxa, mas eu estou servindo na igreja, estou dedicando tempo na igreja, mas não basta. Se você negligencia a família por conta disso, dá uma parada, dá uma pensada, dá uma olhada. Deus não quer isso, tá? E o texto que nós lemos lá de Timóteo vai falar sobre isso, né? Em terceiro lugar, o nosso alvo ele é Cristo, em tudo na nossa vida. É nele que temos que nos espelhar, sua vida, sua prática, seus ensinos. Devemos estar edificados e firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos. Como nós precisamos de sabedoria, né? Para tratar com todas essas coisas. Não é fácil, viu? Não é fácil. Eu digo isso, irmãos, porque como pastor, às vezes a gente é tão exigido, né? Por muito tempo eu estive como pastor de tempo integral. E eu sei o quanto, muitas vezes, nós somos exigidos. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa nossos filhos, nossa família, né, por conta da igreja. Que a gente tem que cuidar, tem que zelar. A gente vai prestar contas das almas, né, como está lá em Hebreus,
né? Estamos velando por essas almas, cuidando dessas almas. Mas temos que cuidar da nossa casa. Às vezes o nosso trabalho tanto nos ocupa, né? Eu digo que como professor, infelizmente, no Brasil, a gente não é reconhecido. E eu vejo professores que trabalham de manhã, tarde, noite, para ter um salário melhor um pouco, para poder, né? Mas será que compensa? Eu estou pensando, será que compensa? Um salário melhor, um carro melhor, uma casa melhor, e a família? Então eu sei quanto é difícil, mas precisamos valorizar. Aprendamos com Davi, irmãos. Aprendamos com Davi. Davi não disciplinava seus filhos. Davi não cuidou bem da sua própria casa. Cuidou do reino. Louvado seja Deus pela vinda dele, um homem de Deus. Aprendamos com ele essas questões também. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.